Do Vasco, mas faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Um cumprimento a si, cumprimento os meus colegas do Executivo Municipal, incluindo a vereadora Celeste, que neste momento não está, todos os colaboradores do município e quem nos está a ouvir à distância. Bom, deixe-me começar porque eu hoje preparei aqui uma intervenção e, curiosamente, ela acho que foi ganhando importância à medida que esta reunião foi decorrendo. E deixe-me começar por discordar parcialmente da sua última intervenção, porque eu acho que este período antes da ordem do dia é tão ou mais importante que a sequência depois da reunião de Câmara, onde vamos aprovar os pontos da ordem do dia. E, Sr. Presidente, tranquilamente, sem segundas intenções, sem segundas leituras, com frontalidade, com transparência e com honestidade intelectual porque quando eu estive na origem da criação do movimento Alternativa Com, estive de uma forma genuína, com o objetivo, se calhar naif ou ingênuo naquele momento, em 2019, porque após quase 6 anos decorridos, posso-vos dizer que eu não sou a mesma pessoa. Cresci muito ao longo deste processo, principalmente ao nível da experiência, do confronto e do debate político. E aquilo que esteve genuinamente na origem da criação do movimento foi aumentar a reflexão e o debate sobre Abrantes. Era esse o objetivo genuíno e inicial do movimento Alternativo. Tudo aquilo que se passou hoje e aquilo que observei também nas Assembleias Municipais da semana passada e que acabaram por ser réplicas de algo que já vem acontecendo com alguma frequência, algumas trocas de acusações e alguma fulanização da política, não dignifica as personalidades e de certeza absoluta que Abrantes não fica a ganhar. E atenção, Sr. Presidente, quero que, para não haver segundas intenções ou segundas leituras, esta pequena reflexão que eu estou a fazer aqui convosco em voz alta deve ser entendida em primeiro lugar como uma autocrítica. Porque eu, enquanto líder do movimento Alternativa Com, tenho que assumir as minhas responsabilidades individuais e coletivas perante tudo aquilo que foi acontecendo ao longo destes quase 4 anos. E penso que, ao longo destes quase 4 anos, conversámos pouco, ou dizendo de outra maneira, discutimos muito e debatemos pouco. E acho que, mais uma vez, e quando falo da discussão é na pior acessão da palavra, mais uma vez, não dignificou os protagonistas e Abrantes não fica a ganhar com isso, porque provoca ruído, provoca toxicidade e retira alguma tranquilidade na reflexão sobre os assuntos que fazem efetivamente falta à cidade e ao concelho. E deixe-me destacar aqui 3 bons exemplos de desenvolvimento e partilha que aconteceram ao longo destes 4 anos e que, na minha opinião, podiam e deviam ter sido repetidos mais vezes. E refiro-me ao Plano Municipal de Ação Climática, responsabilidade da vereadora Celeste, ao Plano Municipal de Saúde, responsabilidade da vereadora Raquel Olhicas, e ao PDM, responsabilidade do Sr. vereador e vice-presidente João Gomes. E isto sim, parecem bons exemplos sobre os quais devemos aprender para replicar para o futuro e para fazermos política de uma forma positiva. Porque estamos de acordo que podem e devem haver visões divergentes sobre os assuntos, e são essas visões divergentes que provavelmente nos fazem chegar mais longe e nos ajudam a melhorar os processos, e que muitas vezes aquilo que acontecia era sugestões que eram dadas pelos vereadores da oposição, muitas vezes foram entendidas como acusações. Assumo mais uma vez a responsabilidade, porque se calhar a forma como a mensagem foi transmitida pode não ter sido a correta e o conteúdo podia fazer sentido e perdeu-se na forma como as coisas foram transmitidas. E, portanto, relativamente a isso,
assumo também a minha responsabilidade individual em todo este processo e assumo aqui um compromisso convosco de, pelo menos até ao fim do mandato, tentar corrigir aquilo que eventualmente tiver sido menos bem feito, no sentido de terminarmos este mandato com a elevação que este órgão merece. Deixe-me, na sequência desta pequena reflexão, fazer uma outra reflexão, repetindo parcialmente o que escrevi no último domingo e pedindo desculpa por não ter tido a oportunidade de estar presente na inauguração do Museu de Arte Contemporânea Chartres de Almeida, mas penso que também tiveram a oportunidade de perceber que não tendo o dom da ubiquidade, estando a trabalhar e estando aqui num concelho vizinho, não podia estar no Sardual e estar ao mesmo tempo aqui na inauguração, mas até porque tinha alguma curiosidade em ver o resultado final daquilo que já vi muito perto porque ele já não era um embrião, já era um projeto em desenvolvimento e muito perto do seu final, e tive a oportunidade de partilhar convosco. Também eu, quando tive a oportunidade de ver o Museu de Chartres de Almeida, na altura de desenvolvimento em que estava, fiquei francamente agradado e gostei muito daquilo que vi. E, portanto, na primeira oportunidade também quero visitá-lo para formar uma opinião agora relativamente ao resultado final daquele museu. Mas deixa-me então, na sequência disto que acabei de dizer inicialmente, e repetindo parte daquilo que partilhei no último domingo, a minha atividade profissional neste momento tem-me dado a oportunidade de falar e conhecer muitas pessoas que nos visitam ou que chegam a Abrantes, vindas de várias partes, tanto do país como do mundo. Aliás, posso-vos dizer que grande parte das pessoas com quem eu tenho interagido nos últimos tempos são, efetivamente, não são de Abrantes nem de concelhos limítrofes. E há uma opinião transversal, tanto das pessoas que nos visitam ou que falam comigo, vindas de outra parte do país ou do mundo, que ficam desiludidas com alguma falta de dinâmica e com alguma falta de desenvolvimento da cidade e do concelho. E atenção, Sr. Presidente, são percepções, eu sei que são percepções, mas eu quero partilhar para refletirmos em cidade ou centro histórico? Não, cidade e concelho. E cá está, como eu costumo dizer muitas vezes, Sra. Vereadora, que a Sra. Vereadora de vez em quando também repete aquilo que repete esta minha expressão, que é pontos de partida que podem e devem ter vários pontos de chegada. Eu sei e estou moderadamente otimista relativamente ao futuro, porque todos os investimentos que estão projetados e que estão em desenvolvimento, acredito que nos vão dar um posicionamento competitivo que nos vai transformar ou que nos vai aproximar daquela cidade e concelho que todos nós desejamos. Aquilo que eu não quero é que só com as infraestruturas, ou que fiquemos satisfeitos só com as infraestruturas, porque as infraestruturas depois precisam ter conteúdo, nós precisamos ter pessoas, porque sem pessoas nós acabamos por nos tornar irrelevantes no médio e longo prazo, social e economicamente. E é também por causa disso que eu tenho referido várias vezes a importância destes ciclos migratórios que assusta muita gente e que eu continuo a achar e a dizer que o facto de termos a capacidade e a atratividade de continuar a captar algumas pessoas, isso é fundamental para a nossa sobrevivência no médio e longo prazo. Fundamental. E, inclusivamente, para estancar a hemorragia demográfica que tivemos e foi revelada nos últimos censos, números sobre todos temos conhecimento. Quero também dizer que, apesar do setor imobiliário aqui na nossa região estar completamente descontrolado e os preços estarem muito altos, apesar de tudo, nós ainda conseguimos ser competitivos
quando comparados com concelhos limítrofes, nomeadamente entre Roncamento, Tomar e Torres Novas. Isso é uma oportunidade, mas também pode representar alguma ameaça. Isto é, nós neste momento somos procurados, ainda somos muito procurados, porque em termos de preço somos competitivos e quem nos procura tem menor poder de compra. Portanto, uma oportunidade, mas também uma ameaça. Nesse sentido, e na sequência do início da minha intervenção, onde discutimos muito e debatemos pouco, e que acho que é muito importante reforçarmos as lógicas de envolvimento e partilha, sem nenhum tipo de desconfiança, mas única e exclusivamente o objetivo de ter informação relativamente, e por dentro, relativamente a tudo aquilo que está a ser feito. Eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente da Câmara e penso que também à Sra. Vereadora da Ação Social, a vereadora Raquel Olhicas, que pudéssemos reunir, Tem que terminar. Eu estou mesmo a terminar. Que pudéssemos reunir, pudéssemos agendar, portanto, em conjunto, uma data que fosse possível compatibilizar as nossas agendas. Muito bem. Para eu ter conhecimento, sim, sobre tudo aquilo que está a ser feito ao nível da integração, ao nível do acompanhamento, porque, como todos sabemos, informação é poder e é muito importante também. Muito bem, Sr. Vereador. À semelhança daquilo que tem sido feito agora nos últimos tempos, este envolvimento e partilha acho que é benéfico para todos. Sim, senhor. Muito obrigado. Sr. Vereador, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu lamento que tenha demorado tanto tempo a perceber aquilo que eu lhe fui dizendo muitas vezes. Mas espera, eu da mesma forma também digo, ouça, não há aqui pessoas perfeitas, não há aqui bons e maus. Deixe-me só dizer uma coisa, não há aqui bons e maus. Sr. Presidente, acho que... Mas deixe-me só dizer-lhe isto. Deixa-lhe dizer. O problema, quando o senhor diz que nós discutimos mais do que o que falamos e pronto, dizer-lhe o quê? Nós fomos eleitos democraticamente e representamos as pessoas, resultado de um ato eleitoral, felizmente, num país que, e bem há poucos dias comemorámos isso, que se tornou livre e democrático. Dizer-lhe o quê? Dizer que nós estamos no exercício das nossas atividades diariamente e 24 horas por dia, como se costuma dizer. E bem sabemos o papel de cada um de nós no município. Os seus vereadores, se foram eleitos também democraticamente, representam pessoas e nós também sempre respeitámos isso. Os 15 em 15 dias temos reuniões de Câmara, onde as pessoas têm estes 10 minutos, mas a seguir têm todo o tempo do mundo para poderem exprimir as suas opiniões e falar sem condicionalismos, ou sem tantos condicionalismos. Para além disso, eu gostava que o senhor tivesse percebido, e eu pelo menos eu transmiti isso, eu estive sempre disponível para o receber. Eu nunca disse que não falava consigo ou que não o recebia, nem a si, nem ao vereador Vítor Moura. Eu estive sempre disponível e eu acho que os vereadores também estiveram sempre disponíveis. Portanto, se não dialogámos mais, foi também que não nos procuraram para esse efeito. Mas também não estou a atribuir culpas a ninguém. Isto, verdadeiramente, nestas coisas, há sempre os dois lados. Mas eu fui sempre dizendo que muitas vezes o problema é a forma como as questões são colocadas. Porque quando as questões são colocadas com adjetivos e com adjetivos a qualificar e a deixar no ar suspeições, quem está deste lado, peço desculpa, quem está deste lado também se sente. Quando os senhores fazem uma pergunta, deixando no ar suspeições, deixando no ar adjetivos, desculpe-me, todos nós somos homens e mulheres com a nossa dignidade, e eu acho que isso é verdadeiro, e eu fui dizendo isto há muito tempo, eu fui falando disto há muito tempo, a forma como colocam as questões, nebulosas, e, desculpe, estão a pôr em causa a dignidade individual de cada um de nós, e eu acho que isso é incorreto. Eu fui sempre chamando a atenção, quando o senhor quiser trazer para aqui qualquer assunto aqui, ou lá fora, ou no seu gabinete, ou em qualquer sítio, eu estou sempre disponível e sempre estive disponível para falar e para discutir os assuntos. Agora, ouça, nas redes sociais
e noutros sítios serem enxovalhados. Deixa-me Está-me a associar a uma situação que não é minha. Está bem, eu não estou a dizer, Sr. Vereador, mas eu já disse isso, não é o senhor, mas é pessoas ligadas ao seu movimento. Deixa-me só dizer uma coisa, e eu provo-lhe, e isso já foi provado, e eu não quero discutir isso consigo, porque nem o senhor merece isso, nem eu mereço isso. Eu também sei até que ponto é que o senhor tem responsabilidade e não tem. Eu também sei, mas deixe-me só dizer uma coisa. Nós merecemos respeito. O senhor hoje aqui no início desta reunião percebeu perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Nós merecemos respeito. E uma coisa é discutirmos as diferentes ideias. Outra coisa é quando nos colocam uma questão com adjetivos e com suspeições na formulação das perguntas. O senhor pergunte-me tudo. Não me pergunte com adjetivos e com suspeições. Desculpe, isso não é justo, isso não é correto. E depois isso contraria, está a ver, isso contraria tudo aquilo que o senhor disse na primeira reunião de Câmara. Quando o senhor diz na primeira reunião de Câmara, nós vimos aqui para fazer diferente, para ter aqui uma atitude de diálogo, para termos uma atitude de parceria, de colaboração, e depois a seguir faz perguntas com adjetivos e sempre com suspeições, e depois pessoas do seu movimento que me ofenderam e me trataram mal durante 3 anos e meio, de forma escandalosa, e eu provo-lhe a si e provo a qualquer cidadão que isto é verdade. E mais, instigar pessoas que não estão bem a vir a esta reunião de Câmara, inclusivamente, fazer o que já fizeram, não é correto, não é justo e não é possível quando ontem ou há poucos dias comemorámos o 25 de Abril. Não é possível, e eu provo isto, e isso é muito bem o que estou a dizer. Portanto, saibamos também fazer as reflexões, e lamento que só 3 anos e meio depois é que isto tenha acontecido da sua parte.